Eu gostaria, antes da gente estar começando, gostaria de ouvir 2 hinos. Os irmãos permitem? Amém? Amém? De repente começar com 2 hinos. Vamos, Pedro, agora é com o senhor. Como é que funciona aqui, meu poder? O senhor que é diácono, hein, cara? Estou com a mão ocupada agora. Diácono rebelde, né, irmão? Amém. Tá bom. Isso, beleza, obrigado. Amém, irmãos? Eu saldo os irmãos na paz de Deus. Amém? Glória a Deus. O irmão Valdir foi meu irmão em história. O irmãozinho era tão animado, né? Saía com os missionários, rebava o barco, fazia tudo e tal. Aí acharam que ele era muito bom, né? Vamos consagrar diácono, irmão, né? Consagrar o irmão a diácono. No outro dia foram remar o barco para ir para fazer evangelismo e missões. O irmãozinho chegou e sentou no barco. Cadê remar o barco? Irmão, rema? Não, você não sabe que eu sou diácono agora? Então são essas coisas que acontecem. O diácono vendo sofrer aqui com o microfone que não me ajudar. Isso é a barbaridade, né? Irmãos, uma alegria grande, né? Estar convosco, só para descontrair um pouco, né? Estar convosco aqui. Não teve como escapar do meu Valdir. Bispo Hélio, estamos juntos, meu irmão. No mesmo barco, só que o senhor que rema, viu? Estamos juntos, Bispo Hélio, no mesmo barco. E barquinho difícil, né? Complicado, né? Eu também tomamos posse dia 29 de maio ali com o Bispo Carpim em São Paulo, estive lá ao vivo e a cores. De repente alguns irmãos me viram lá, né? Tomando posse lá junto com ele. E assumimos a Regional 4. E graças a Deus, né? 30 e alguns poucos dias que nós estamos ali. Vou tirar a máscara aqui um pouquinho, irmãos. Pode? Para os irmãos me conhecerem, me ver na rua, né? Não vão me conhecer na rua, né? E graças a Deus, né? Estamos ali na 4, trabalhando e organizando, e arrumando, e ajeitando e fazendo com que as coisas caminhem do modo que nós gostamos de trabalhar. O bispo falou uma coisa aqui muito interessante. É o nosso trabalho que vai ser feito da maneira que nós achamos, dentro das normas, dentro dos estatutos da igreja, fazer o melhor para a obra do nosso Deus. É isso que é o nosso desejo, essa que é a nossa vontade. Me chamo Pedro, né? É o nome mais comum que existe, né? Meu nome é muito objetivo, meu nome muito próprio. O meu nome é inteiro bíblico. Eu me chamo Pedro Joel de Oliveira. Pedro, apóstolo, Joel, profeta, e Oliveira, você sabe quem que é, né? Então, meu nome é esse. E a minha esposa é a pastora Aime Neves de Oliveira. Neves, minha esposa. Por isso que eu vivo com frio direto, sabe? Por causa disso aí, sabe? Então, eu quero chamar minha esposa à frente. Vamos adorar o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Como é gostoso estar na presença de Deus, né, irmãos? Para cultuar a Deus. Daí o diácono Valdir me chamou. Eu estou pleiteando com ele aí, não me deu o sim ainda, mas vai me dar o sim hoje. É na volta agora. Ele estará assumindo a diaconia da Regional 4. Então, me chamou para vir aqui e eu pensei, se eu não for, eu perco o líder, né? Então tem que haver uma negociação aí, de favores, né? Uma mão lava a outra. Uma que é um privilégio acompanhar esse varão, né? Eu nunca esqueço que no concílio nosso ali na chácara, calma, você já fala. Ali na chácara, eu esqueci um cabide de roupa minha, ele guardou 1 ano a minha roupa, até eu vim buscar no próximo concílio que eu levei embora. Ainda bem que eu tinha mais roupa em casa, meu Valdir, senão eu estaria com problema, sabe? Mas a cuia de chimarrão não esqueci, não. Essa não esqueço, igual mineiro, ele quebra o pescoço na ladeira, mas não perde o queijo, né? Então é assim. Vamos adorar o Senhor? Pode saudar, tua vez agora. A paz de Deus, irmãos. Amém? Nós estamos felizes por conhecer mais um povo que adora o nome do Senhor Jesus, que glorifica a este Deus todo maravilhoso, né? Não temos palavra para expressar a grandeza deste Deus, porque nós expressamos, mas Ele é muito além daquilo que eu expressar, muito além daquilo que você expressar. Então, né, vamos nos unir e fazer a nossa expressão no total, num grupo só,
em adoração ao nome do Senhor Jesus. Amém? Quem sabe o pastor Hélio até já conheça nós. Nós sempre cantamos nos concílios na chácara ali. Sempre cantamos. Agora não cantamos mais na chácara. Acabou, né, mano? Entrou a pandemia aí. Não podemos cantar mais. Se Deus quiser, ano que vem nós estaremos lá em concílio, cantando lá, adorando ao Senhor, né? Cadê o diácono? Pega na mão, Obrigada, irmão. irmão. Pega na mão. Hoje o diácono não rema. Obrigada, irmão. Beijo. Você dizer que consagraram o irmãozinho a diácono, estragaram o elemento, né? Que barbaridade. Lendo a Bíblia eu encontrei no Antigo Testamento o que foi acontecido. Isto já faz muito tempo, de um povo muito cruel, que Deus teve compaixão, mandou que Noé pregasse, a palavra proclamasse, fazendo do povo irmão. Mas o povo não ouvia, nem tampouco tinham fé. Antes passavam sorrindo pela arca de Noé, dizendo isto é mentira, nosso Deus não é vingativo. Ele diz que sabe tudo, está ficando caduco ou perdendo o juízo. Mas um dia o Senhor a Noé lhe fez vir animais grandes e pequenos, na arca fizeste ir. Nisto nas nuvens do céu chuva começou a cair, as águas foram nascendo, a terra foi se enchendo, a arca começou a subir. E depois de muito tempo as águas foram baixando, Noé soltou uma pombinha, a qual veio lhe avisando. Um galinho de oliveira trouxe pra confirmação, e Noé saiu da arca oferecendo holocausto, com prazer no coração. Aleluia! Essa canção está no nosso primeiro CD, né? Que nós gravamos há 10 anos. Só não peça que não tem CD. Não trouxemos nada. Nós vendemos tanto CD que nem trouxemos. Mas, graças a Deus, Deus nos deu o privilégio de poder louvar o Senhor, né? Transmitindo a sua palavra cantada da forma que houve, que aconteceu lá no Antigo Testamento, né? Aleluia. Quem será que carregou um madeiro tão pesado? Me responda, por favor. Quem na cruz foi imolado, com os seus braços pregados, o seu sangue derramou. Numa fase de tristeza, ele viu a sua mãe assistir a sua dor. Aquele homem que tantos milagres fez, sendo a primeira vez considerado malfeitor. Não é preciso eu dizer quem ele é, todos devem conhecer. É aquele que falou da salvação dentro do seu coração, nunca existiu engano. No deserto e na cidade ele pregou, e muitas vezes insultado, mas falar de um grande amor não desistiu. Triunfante ele subiu, à destra de Deus está sentado.
Quem será que carregou um madeiro tão pesado? Me respondam, por favor. Quem na cruz foi imolado, como seus braços pregados, o seu sangue derramou. Numa fase de tristeza, ele viu a sua mãe assistir a sua dor. Aquele homem que tantos milagres fez, sendo a primeira vez considerado um malfeitor. Não é Preciso eu dizer quem ele é, todos devem conhecer. É aquele que falou da salvação dentro do seu coração, nunca existiu engano. Nos desertos e na cidade ele pregou, e muitas vezes insultado, mas falar de um grande amor não desistiu. Triunfante ele subiu, a destra de Deus está sentado. Oh, Jesus! Irmão Valdir, eu acho que eu tinha que cantar mais um, sabe por quê? Que agora que nós achamos o microfone. Esquecemos que tinha microfone aqui. Para encerrarmos essa aqui, bem rapidinho, glória a Deus. A garganta tá boa já, então deixa eu cantar o solo, vai, pode ser? Obrigada. Não. Irmãos, eu prometi para minha esposa o seguinte: eu vou assumir a regional, fique tranquilo que pouco você vai sair comigo. Tem muita gente que vai sair comigo, mas não tem jeito, se eu for é a metade que fica. Não tem jeito, tem que levar ela. Como diz o ditado, onde vai o ferro, vai a ferrugem, não tem jeito mesmo, né? É nesse jeito. Vamos cantar um bem leve aqui então, para não forçar a garganta, né? Eu me alegro ao ver passarinhos cantando cheio de amor. Faz lembrar-me Davi com sua harpa, cantando e tocando ao nosso Criador. Lá naqueles campos desertos, onde ele pastoreava, enquanto as ovelhas comia, fazia poesia e a harpa tocava. Eu cantarei louvor ao Senhor, igual Miriam na praia cantou, igual fez Davi com a harpa na mão, também louvarei com o meu coração. Eu me alegro ao ver passarinhos cantando cheios de amor. Faz lembrar-me Davi com sua harpa, tocando e cantando ao seu Criador. Lá naqueles campos desertos, onde ele pastoreava, enquanto as ovelhas comia, fazia poesia e a harpa tocava. Eu cantarei louvor ao Senhor, igual Miriam na praia cantou, igual fez Davi com a harpa na mão, também louvarei com o meu coração. Amém, irmãos? Deus abençoe. Aleluia. Espero que uma horinha nós volte aqui para nós louvar mais o Senhor com os irmãos, tá bom? Deus abençoe. Bispo Hélio, um prazer conhecê-lo. Deus abençoe. Estamos aqui vizinhos, viu? Amém? Deus abençoe. Irmão Valdir. Irmãos, nós já podíamos ir embora já, né? Tá. Rapaz, é até difícil a gente dar sequência, né? Depois de uma situação dessa. Irmãos, como aqui não tem como fugir mesmo, é eu mesmo nessa noite. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho, né, sobre o diaconato da igreja.
O que faz o diaconato na igreja? Irmãos, e como eu disse, irmão, já tem há 30 anos, né, que eu estou nesse ministério. E eu tenho vasculhado algumas coisas que pudesse, sabe, me facilitar a compreender melhor, né, sobre o diaconato da igreja. Quais são as minhas atribuições como diácono. Assim como tem o pastor que sabe quais são as atribuições a ele, o bispo, né, cada um sabe as suas atribuições. Então eu fui buscar. E aí eu pesquisando, né, sobre o diaconato da igreja, Deus me instruiu a fazer uma cartilha para os diáconos da igreja, né? Aí eu, sabe, né, com ajuda especial do Espírito Santo e de algumas outras pessoas, eu consegui elaborar, né, um material próprio para a nossa igreja, que isso vai facilitar os irmãos, né, que estão iniciando, ou aqueles que gostariam, né, de aprofundar mais um pouco sobre o diaconato da igreja. Aqui é um livro, graças a Deus, eu consegui preencher naquilo que eu entendia que era o meu trabalho como diácono, né, como diácono da igreja, né? Então está aqui, ó. Os que servem bem como diácono adquirirão para si boa posição, né? Isso é sabe, né, aquele que pensa em ser diácono é uma grande coisa na presença, né, do Senhor. Então eu coloquei o manual do ministério da diaconia. Então, irmão, você não sai embora, que você vai levar uma cartilha dessa aqui de presente, né, que eu vou doar para os irmãos. Amém? Deus assim me deu e assim eu preciso retribuir para os irmãos. E aqui, né, chamado para servir, a minha capa, né, que eu criei. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, né? Está lá em 1 Pedro 4:19. Então os irmãos não vão embora sem o meu livrinho, amém? Então, qual é de fato o diaconato, a função do diácono na igreja? Irmãos, para mim, o diaconato da igreja, ela nasceu, sabe, numa situação, para mim, que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, né? No capítulo 6, não vai dar para mim estar lendo aqui, né? Até que eu tentei, mas a letra vai estar muito pequenininha. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos, o que fala sobre as instruções para nós como diácono. Ora, naquele dia, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos a mesa. Escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituímos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra, e esse parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe e Prócoro, esse nome é difícil para me falar, Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Pérmenas, e Nicolau, prosélio de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhe puseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e multiplicava-se o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então, irmãos, aqui eu vejo que nasce aqui, né, o diaconato da igreja. Aquelas pessoas que pregavam, os pastores que iniciavam a palavra de Deus, mas eles estavam envolvidos 100% no desenrolar da palavra de Deus. Só que o tempo deles não era adequado para as duas funções ao mesmo tempo, palavra e o social da igreja. E aí o que eles fizeram? Vamos fazer um combinado entre nós aqui. E aí eles fizeram essa reunião ali, né? E aí eles elegeram ali, né, 7 homens para fazer o social da igreja, né? Isso é diferente do nosso dia de hoje, irmãos, pastores? Não é diferente, não.
temos essa mesma dificuldade, né? Depois a gente vai estar vendo mais na frente, né, sobre um pouquinho sobre isso. Mas aquelas dificuldades, né, que os apóstolos tinham lá, sabe, ministrar a palavra e cuidar das pessoas, as doentes, os enfermos, as viúvas, as pessoas necessitadas, precisavam de pessoas especiais. E aí nasce-se 7 homens escolhidos ali entre eles, né, que tem ali todos eles uma característica importante para nós. Eu quero falar para você, irmãos, que diácono, não sei se você já está há muito tempo, vai começar agora. Eu não sei se até o final desse bate-papo nosso aqui, se você vai querer ser diácono. Né? Aí você vai fazer sua avaliação. O pastor Ednei, o bispo Hélio, eu vou entregar meu cargo de diácono. Sabe por quê, irmãos? Né? O serviço do diácono, ele é meio que de contramão com aquilo que nós pensávamos que era. O bom Pedro já até testemunhou aqui, sabe? O serviço do diácono, eu sempre tenho falado, né, lá na nossa igreja, que o trabalho do diácono é um trabalho oculto, ou seja, atrás dos bastidores da igreja, né? Um trabalho que não aparece. E sabe, muitas das vezes quando nós intitulamos o nome de diácono, nós queremos, né, poxa vida, bom, já se passou um culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, e até agora eu sou diácono, não fui chamado para pregar, nem para ministrar o culto, nem para nada. O que eu estou fazendo aqui? Né? Mas a gente vai ver que é totalmente... Não, também é isso, irmão. Também é isso. Uma vez delegado do pastor, nós podemos, sabe, a função do diácono fazer, mas a função especial do diácono é um trabalho totalmente, como se diz, oculto, por trás do bastidor, que não aparece. E será que nós estamos preparados para isso? Para que nosso trabalho não apareça? Né? Então a gente vai estar vendo. Então eu coloquei aqui, irmãos, alguns itens muito importantes para a gente estar aprendendo aqui. Diaconia. Olha, irmãos, aqui, qual é o significado de diaconia? Muitas vezes, falando de diaconia, a gente já pensa no microfone, né, pastor Hélio? Né, pastor Pedro? Quando pensamos em diaconia, poxa, eu quero pegar o microfone. Mas aqui, olha o significado, né, da palavra diaconia. Diaconia significa serviço, trabalhar, sabe? E qual que é o serviço da igreja? Qual que é o nosso desenrolar? O que nós entendemos como serviço na igreja? Sabe? É um serviço incondicional, amoroso a Deus, né? E a sua igreja, né? Está aqui, sabe? Qual é a nossa função, né? Nosso dever, sabe? O que nosso trabalho, né? Como diácono. Aqui nós vemos o texto aqui, né? Aqui, né? Como é feito as escolhas, né? Dos diáconos, né? A escolha dos diáconos, como ela tem feito, irmãos. Alguns pastores, alguns pastores, ele tem até, muitas das vezes, o pastor me permite até falar assim, tem até pecado em algumas vezes, sabe, nas escolhas. Sabe, às vezes escolhe por ser parente, escolhe por ser, sabe, um amigo, sabe, escolhe, né, por ser, sabe, um amigo muito mais próximo, sabe. E isso, muitas das vezes, tem levado ao pastor sofrer consequências com isso, né? Ele sabe, lá na frente, ele ter problemas quando nós deixamos, sabe, no que a Bíblia nos ensina, né? Como função do diácono, qual é, né, realmente a qualidade de um diácono, sabe, que depois a gente vai estar aprendendo, né, qual é realmente de fato as qualidades, né, de um diácono, que nós deixamos essa qualidade bíblica que vamos pender para um lado amigo, um lado parceiro, e aí nós vemos algumas dificuldades que nós já vemos lá atrás, alguns pastores sofrendo com isso, diácono que se rebela contra o pastor, que se revolta contra a igreja, contendeiro, briguento, sabe, por qualquer coisa. Então, irmãos, a escolha do diácono, sabe, ela tem que estar fundamentado no texto, sabe, na palavra de Deus, que a gente vai estar vendo aqui a coisa. Então, senhores pastores, não escolha pastor porque não escolha diácono porque ele é bonito, porque, sabe, ele é elegante, sabe, né, porque ele tem um carro, né, porque ele tem tem uma empresa, ou que seja lá o que ele tenha. Não. Vamos escolher
pela palavra de Deus. É o que nós vamos estar vendo aqui, ó. Olha, os diáconos indicados devem ser pessoas de qualidade espiritual, exemplo para os demais. Os requisitos exigidos dos diáconos são muito claros aqui, ó, em Timóteo, né? Sabe, então, aqui nos fala, né, que as qualidades principal, ele tem que ser espiritual, não sabe nada, sabe da carne. Aqui, aí eu coloquei aqui, né, alguns itens, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, e se forem irrepreensíveis. Eu acho legal, acho bacana, pastores, né, isso, né, que a igreja tem criado, isso são normas da instituição Nosso Senhor Jesus Cristo, né. Hoje, antigamente já se consagrava, né. Hoje nós somos primeiro, nós somos provados, existe um período para ver se é aquilo mesmo que eu quero, se é aquilo mesmo que o pastor quer, entendeu? Porque eu posso ter uma alteração de personalidade nesse período, sabe? Será que nesse período eu não vou demonstrar ao pastor que eu quero o microfone dele, eu quero a posição dele? Vocês não estão me entendendo? Da mesma forma, da mesma sorte, as esposas não sejam honestas, não maldizentes aqui para as mulheres, né? Não maldizentes, sóbrios e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido, olha aqui um puxão de orelha para nós, homens. Os diáconos sejam marido de uma só mulher, que governe bem seus filhos e sua própria casa. Irmão, como que eu não consigo administrar a minha casa? Se a minha casa é um folé, uma danura, os meus filhos fazem de mim gato e sapato. Se os irmãos acham que se eu não tenho domínio lá na minha casa, eu vou ter aqui na igreja? Eu vou ter cuidado aqui com a casa de Deus? Dificilmente, irmãos. Dificilmente. Então, eu tenho que dar bom testemunho. Sabe, o meu bom testemunho, irmãos, não tem que ser na igreja. Sabe, a gente ser crente na igreja é a coisa mais fácil do mundo. Mas o meu testemunho tem que partir lá dentro de casa, como pai, como marido, sabe, como mãe, sabe, como esposa, como... Então, sabe, a gente tem que ter essas qualidades aqui, ó. O diácono deve ser confiável, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, respeitável, pessoas de palavra temperadas, né, temperante, não ganancioso, ter consciência limpa e irrepreensível, que administre bem os problemas de sua família, que seja um marido fiel, um bom pai, que tenha boa reputação, prudente, equilibrado, acolhedor e tenha capacidade do ensino. Isso aqui eu tenho dificuldades, irmãos. Não levante a conflitos, né? Isso é para nós chegarmos nessa qualidade aqui, né? Seja tolerantes e calmo. Seja tolerante. Irmãos, muitas das vezes, irmãos, eu lembro que muitas das vezes lá atrás, o trabalho, parece que nós éramos educados, lá atrás, eu vou falar após mim, ser diácono era como se fosse um delegado, um policial, sabe? Então a gente transmitia aquele medo, sabe? Uma criança correndo aqui, sabe? O diácono parece que fazia questão de catar um molequinho, jogar no colo da mãe, sabe assim, do pai, e sabe, aquilo criava um clima desagradável entre a família, né? E aqui a Bíblia nos ensina totalmente o contrário. Nós devemos ser tolerante, calmo, sabe, compreensivo. Paulo acrescenta no caso, né, da diaconisa, que não sejam maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Pessoa de confiança, o que vamos falar um pouquinho sobre isso? Significa ser alguém em que as pessoas veem em você um caráter de honestidade e sinceridade, né? Aquilo que eu falei, né, lá atrás, a gente, irmão, não precisa demonstrar aqui na igreja que nós somos crentes. Esse dia lá na escola bíblica foi até interessante. O professor da escola caiu na besteira de jogar uma pergunta, né, para a plateia. Aí perguntou para os irmãos: como que nós demonstramos que nós somos cristãos lá fora? Né? De que forma? Irmão, vim na escola dominical. Foi a resposta, né, do irmão. Não, aqui na igreja todo mundo sabe que nós somos crentes. É fácil ser crente aqui, mas aqui
nos ensina que nós devemos ter um caráter de honestidade e sinceridade, né? Aqui, Efésios, aqui no capítulo 5, nos fala também que nós devemos ser, né, ainda nas qualidades de diácono, nas condições de diácono, ser imitador de Deus, está lá no 5, versículo 1, andar em amor, andar prudentemente, não ser insensato, falar de modo de louvor, né, que a nossa palavra ela seja, sabe, agradável, né, tá? Dar graças a Deus por tudo, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, sabe? É difícil, mas é bíblico, é Bíblia. Nós temos que, sabe, mesmo nas lutas, nas tribulações, a gente temos que, sabe, levar isso para a nossa vida, né? Dar graça a Ele. Senhor, obrigado, eu estou passando por esse problema, mas eu sei que eu vou sair disso, sabe? A gente ter uma palavra de autoestima, né? Não nós ser aquela pessoa mal dizendo, meu Deus, por que eu estou passando por isso? O que eu fiz de errado? A Bíblia não nos ensina isso aqui, questionar Deus, para emparedar Deus. Não, nós possamos entender e compreender o desígnio de Deus nas nossas vidas. Sujeitar em amor e temor de Jesus Cristo a outras pessoas. Isso é a qualidade que o diácono precisa ter, que nós precisamos ter, sabe? Quantas das vezes, irmãos, a gente vem com pau e pedra, a gente tem que, sabe, se retardar, sabe, pensar, para que a gente não possa cair, sabe, na mesma cilada, né, de agressividade. O diácono como conselheiro, muito importante, eu coloquei isso aqui como muito importante, o diácono como conselheiro e auxiliar do pastor, tem que ser sábio. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria. A sabedoria é suprema, portanto, adquire a sabedoria. Estima-se a ela e te exaltará e abraça-a, e ela te honrará. Não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios de pleno conhecimento da vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Andai em sabedoria. Então, irmãos, é uma coisa que sempre a palavra nos cobra, nós andar correto, sabe, com entendimento, tá? Respeito. O diácono se faz respeitar e respeita. Ensina a palavra que quem honra, honra. Aqui Romanos 3:7. Portanto, dai cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Amém? O que a Bíblia está nos ensinando, irmãos, aqui? A princípios. Sabem, os irmãos, sabem como lá atrás, eu lembro, eu ainda bastante criança, um pastor, quando se fala, eu lembro, irmãos, ó, quando eu estava eu lembro assim, tipo, eu estava na 3ª, 4ª série, a minha professora, ela era evangélica, e meu pai naquela época estava quase se convertendo, e aí ia ter um culto na minha casa, e eu convidei, sabe, convidei a professora, né, para ela ir, e ela falou, Valdir, eu vou lá no culto do seu pai. Nossa, e aquilo para mim era um motivo, assim, sabe, né, de alegria. Nossa, a minha professora vai vir, entendeu? Tá, sabe, olha, o pastor, sabe, quem vai vir vai ser o pastor de tal lugar, sabe, vai estar na minha casa. Então, irmãos, era diferente nos nossos dias de hoje, mas a Bíblia nos ensina a voltar a ter esses mesmos princípios. Dai honra para quem tem honra. Bispo, você é bispo, eu tenho por obrigação respeitá-lo como bispo, né? Bispo, porque não foi, sabe, não foi ninguém mais do que apontou ele do que o Senhor. Então a Bíblia nos ensina a te honrar, bispo. Pastor Ednei, obrigação minha. Entendeu? Muitas das vezes a gente leva pela intimidade. Ô Elião, e aí, Elião? Esquecendo, ô Bispo, ô Pedrão, ô Gaúcho. Mas a Bíblia nos ensina a nos honrar, respeitar. São pessoas que sabem que merecem o respeito. Diácono, diácono. Sabe? Pastor, pastor. Presbítero, presbítero. Evangelista, evangelista. Vocês não estão aqui por acaso. Sabe? Alguém, homem, indicou e o Senhor o consagrou vocês. Então vocês merecem honra e toda honra deve ser respeitada. Então vocês que têm o hábito de chamar pastor Dinei para cá, Dinei para lá, não. Pastor Dinei, Bispo Hélio, Bispo Pedro,
Diácono fulano, diaconisa fulano. É Bíblia, a Bíblia nos ensina a princípios, né? Então, nem 8, temperança ainda, falando dentro da temperança, nem 8, nem 80, temperança. A característica do diácono é solicitada basicamente com respeito à sua sensibilidade em estar alerta com as necessidades da igreja. Como auxiliar do seu pastor, os diáconos são os olhos da igreja para detectar que a família ou irmão tem necessidades especiais e urgentes. O que eu quero, sabe? O que eu quero passar para os irmãos? Às vezes a gente sobrecarrega o pastor em tudo, sabe? E aqui a palavra nos está nos ensinando que nós tem que ser o olho, sabe, uma sombra, né, do pastor, sabe, um ajudador, sabe? O pastor, sabe, está acontecendo assim, vamos, sabe? Então vocês têm que ser um assistente, né, do pastor. Aqui a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. E também esses sejam primeiro provados, que sirvam e se for irrepreensível. Os candidatos, aí coloquei aqui, tem os que forem aprovados. Os candidatos a diácono devem se mostrar irrepreensíveis para que exerçam. Eu vou repetir de novo, vou começar de novo, acho que eu me embaracei aqui. E também esses sejam primeiro provados, tá? Isso provado é aquele período que a gente falei, né, para ver se realmente é isso que vocês querem, os pastores, se eu vou ajudar, né, de acordo com a necessidade da igreja. Depois sirvam se forem irrepreensíveis. Os candidatos a diácono devem se mostrar irrepreensíveis para que exerçam o diaconato. A postura do diácono há de ser absolutamente correta. Não pode ser objeto de comentário, censura ou observações por parte de quem quer que seja. Irmão, sabe, o pastor Dinei, você já imaginou? Você está andando na rua assim, e depende se você cumprimenta o seu diácono, e alguém lá fala, nossa, aquele rapaz lá, o diácono, é seu diácono? Nossa, rapaz, aquele cara compra um depósito de material, não paga ninguém. A oficina, ele está lá devendo lá, né, para o mecânico. E aí, sabe, e o eletricista, entendeu? Deve para todo mundo, virando objeto de censura. Então, irmão, nós temos que ter muito cuidado, né, no trato, né, com os irmãos em Cristo, perfeitamente correto, com o descrente, cordial e respeitoso. Aqui, volta aqui de novo. Os diáconos são facilitadores muito especiais na obra de Jesus Cristo. Nada que eles façam devem ser para embaraçar ou atrapalhar, prejudicar o bom testemunho do crescimento da igreja do reino de Deus. Amém? Estou sendo pesado, né, irmãos? Mas é a palavra de Deus que me ensinou e que o padre Odinei que me chamou. Depois, irmãos, puxa a orelha dele lá. Certo, Ney? Certo, pastor Dinei? Irmãos, aí eu coloquei aqui por conta própria. Então os irmãos já viram. Os irmãos já viram que a nossa responsabilidade, né, que nós temos que zelar na nossa vida pessoal para que nós não possamos ser objetos, né, das pessoas virem nos caluniar, nos falar, porque, sabe, a minha vida ele prejudica, o meu mau testemunho prejudica a igreja. Nós temos uma igreja, numa cidade aqui em Sorocaba. Aquela igreja, irmão, ela nunca se levantou. Sabe, faz 30 anos que eu conheço aqui, sempre eu conheci aquela igreja fechada. Ela começa, vai. Olha, irmãos, já se passaram bons pastores, mas olha, pastores excelentes em Sorocaba. Mas o pastor que construiu lá, ele tinha um péssimo testemunho. Comprou material da igreja, não pagou, sabe o que... E aquilo danificou o nome da igreja. Se passaram diversos pastores, está lá a igreja fechada, já tentaram vender, e mesmo nem para negócio, estão conseguindo achar na igreja de Sorocaba. Isso, irmão,
tudo em virtude de mau testemunho. Então, irmãos, cuidado, vamos, sabe, cuidado, né, com a nossa reputação, com o nosso caráter, vamos zelar pelo nosso caráter, né, de cristão. E aí, irmãos, eu coloquei aqui algumas coisas importantes para nós, na nossa vida pessoal aqui, nosso cotidiano, né, como igreja. Eu coloquei aqui dinâmico, bem humorado, né? Aquilo que eu falei para os irmãos, esses dias atrás eu fui fazer uma viagem, numa cidade aqui, por nome, Diamante do Norte, fui até com o Bispo Cordeiro lá, e aí eu cheguei lá, aí o irmão arrasta uma cadeira para lá e coloca lá na porta lá, e ficou lá, né, ficou lá cruzado as pernas lá, e assim, eu estranhei aquela atitude, ele com a cadeira lá atrás, lá, e as irmãs assim, sabe, querendo sair, olhava para trás e não saía. Aí quando terminou o culto, eu perguntei para a irmã, para a pastora, né? Falei, irmã, é aquele irmão lá atrás, por que lá atrás? Né? Por que ele arrastou a cadeira e senta lá atrás? E eu vi que alguns irmãos olhavam para trás querendo sair e não saía. Não, mas irmão, aquele irmão lá é diácono. Aquele irmão lá é diácono. Nossa, que benção que é diácono. Mas por onde eu tenho passado, irmãos, eu tenho me ensinado um pouquinho diferente, sabe? Porque não é a minha cara feia que vai mudar alguma coisa. Eu já sou feio de natureza, né? E, sabe, eu não posso querer intimidar a igreja com a minha aparência. Então eu fiz aqui algumas observações aqui, o seguinte, né? Dinâmico e bem humorado, né? Seja bem-vindo, como é que você está? Como é que foi sua semana? Sabe, que legal, sabe, seja bem-vindo, sabe, vamos sentar, sabe, a gente ser um pouco, sabe, dinâmico. Hoje, irmãos, falando aqui por minha conta, nós viemos aí, se nós não fizermos isso, o nosso vizinho faz, as igrejas vizinhas fazem, são instruídos para isso. O bom atendimento, o bom relacionamento com as pessoas, com o ser humano, vamos tratar bem, vamos ter carinho. Irmãos, o diabo ele está aí para matar, roubar, destruir, sabe? A minha atitude muitas das vezes ela não agrega em nada na igreja quando eu tenho uma postura assim, sabe? De que eu quero impressionar com o meu, sabe? Como se fosse, sabe? Eu quero ser um santarrão, sabe? Não, irmãos. É tão gostoso uma palavra de boa noite, um bom dia, seja bem-vindo. Então eu coloquei algumas características aqui, sabe? Ser dinâmico, ser bem-humorado, né? Higienizado. Irmãos, eu coloquei higienizado, perfumado. Não é nem, sabe, não é nem pecado, não é nem um pecado a gente usar um perfuminho. Porque, irmãos, o que acontece? Muitas das vezes, o pastor vai precisar de você aqui na frente. Sabe? Alguns momentos vai precisar, né, de que você interceda por alguém, ore por alguém, sabe? E se eu estiver naquela situação, levantei meu braço, meu Jesus do céu, eu não sei se eu curo a irmã, o irmão, ou acabo de matar, coitado da irmã. Né? Entendeu, sabe? E a gente já tem presenciado algumas situações deselegantes assim, sabe? Mau cheiro. Sabe, a pessoa sabe, mal cuidado mesmo, sabe, faz de qualquer jeito, sabe, e para Deus, irmãos, nós temos que tentar fazer o melhor, o máximo que nós podemos fazer de melhor para Deus. Então eu coloquei aqui, nessa aqui, limpo, perfumado, sabe, testa para ver se senão nós vai dirigir uma palavra de oração do irmão, a gente, sabe, aquele bafo de onça, só o sangue para nos, só para nos livrar. Alinhado, né? Alinhado, o que quer dizer tipo alinhado? Bem trajado. Eu acho que nós, irmãos, nós somos, né, somos líderes. Nós temos que estar apresentável, entendeu? Para que as pessoas venham aqui e percebam a diferença, principalmente na liderança da igreja. Nós somos da frente, nós somos o espelho da igreja. Se eu estou aqui todo desconcertado, que sou um líder, o que eu vou transmitir, né, para as outras pessoas, né? Para quem já está acostumado aqui, tudo bem, mas aqui é um lugar público. Aqui, irmãos, entra um mendigo, entra um bêbado, entra um advogado, entra um médico, entra um juiz.
Ou você não crê nisso? Então, irmãos, a gente tem que ter, sabe, qualidades também, sabe? Então eu coloquei aqui a gente estar, né, postura, e para que a gente não, sabe, não deixe as pessoas a gente desconcertado. Eu lembro que uma vez, isso foi até interessante, logo quando chegamos ali em Hortolândia, construímos a igreja lá, a igreja tudo bonita, tá? E aí o pastor falou: Valdir, você pode ministrar a palavra domingo que vem? Eu falei: ô senhor, posso sim. É comigo mesmo. É comigo mesmo. Rapaz, ali, sabe, eu dei aquele jeito, eu estudei ali do meu jeito, não foi nem do jeito de Deus, foi do jeito do meu jeito. Me preparei, Deus falou: então, tá bom, vai lá. Eu vou te mostrar para você o que as coisas fazer. Sabe, eu pouco me preparei, irmãos. Nada, praticamente quase nada. Eu achava que eu estava capaz para fazer aquele momento. Subi lá no púlpito, comecei lá a ministração, a abrir o livro lá. Comecei tudo pregando aquela empolgação. Por infelicidade minha, meu filho estava no primeiro banco da igreja. Ele lá de cima deu uma olhada e gritou: pai, está com sapato de um e sapato do outro. Sapato de um pé e sapato de outro. Eu olhei assim, pior que eu estava mesmo. Rapaz do céu, aquele Espírito Santo parece que se mandou de mim. Rapaz do céu, mas ali eu fiquei... E para dar sequência naquela ministração com sapato de um pé e sapato de outro. Então, irmãos, isso que eu falo, né, para os irmãos, acontece com a gente. Então a gente chega, sabe, a gente tem dificuldade, um pede para a mulher, minha mulher era muito disso. Chega na porta da igreja, ela já vai, minha gola está certa, já vai, entendeu? Então, irmão, pensa isso, faça isso. Aqui, né? Porque, irmãos, aqui não é um bar, aqui não é uma choperia, aqui é a casa de Deus. E nós pregamos que a casa de Deus tem que ser o melhor. E andar limpo, irmão, não é virtude de ninguém, é uma obrigação nossa, é higiene nossa, né? Amém? Né? Organizado, né? Quando você fala organizado, é isso que eu acabei de falar agora. Você tem que, sabe, eu estava desorganizado, né? Eu olhei para baixo. E aí foi aquela festa na igreja do Valdir. Até hoje existe essa propaganda do irmão que pregou com sapato de um pé e sapato de outro. E o que faz um diácono na igreja, né? O que faz, né? Agora vamos saber qual é de fato a função, né, de um diácono na igreja. Aprendemos aqui as nossas obrigações para nós chegarmos a essa condição de diácono. Agora vou passar para os irmãos o que realmente faz um diácono. O diácono, eu coloquei aqui, né, está aqui na apostilinha aqui, né, para os irmãos, embora tem aqui eu fiz só apenas um resumo, né, e o demais está tudo aqui no livrinho aqui. Eu coloquei aqui, né, que o diácono, tem 3 coisas importantes na igreja. 3 coisas importantes, né, para o diácono na igreja. Entre essas 3 coisas aqui, né, a primeira, eu coloquei aqui, né, como primeiro eu coloquei, né, a mesa, né, dos pobres, né. Aqui nos fala aqui, cuidado dos necessitados. Está aqui em Deuteronômio aqui, ó. Pois nunca deixará de haver pobres na terra, pelo que te ordeno dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. E aqui em Tiago 1:27 fala, a religião pura, imaculada para com Deus, o Pai está. Esta, visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e guardando-se da corrupção. Cuidado dos necessitados, né, Garza? Então, enquanto temos tempos, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos na fé. O que eu entendo, né, com isso aqui? Lá atrás eu li um texto, né, que falava, né, de que sempre existiu pobre na terra. Sempre existiu e sempre vai existir. Mas aqui nesse texto está nos ensinando que, além daqueles pobres lá na terra, daqueles pobres lá atrás, nós precisamos dar preferência aos domésticos na fé, à igreja, sabe?
de repente aqui o pastor, né, tem pessoas necessitando, eu não vou deixar, né, de atender uma pessoa lá, saber que aqui tem pessoas que estão necessitando da mesma forma. Então vamos priorizar aqui aos domésticos da fé, os que estão, né, com a gente. Não tendo ninguém aqui, louvados a Deus que sabemos que não tem, a profecia que, né, que eu profetizo aqui, que não tem necessitado aqui, né, de pessoas precisando, né, de coisas, vamos atender lá fora, porque é mandamento da palavra de Deus. Comunicai com os santos nas suas necessidades e seguir na hospitalidade. Então essa é a primeira mesa, a gente cuidar das pessoas que precisam, sabe, né, de ajuda financeira, assistência social, médico, cestas e por aí adiante. E aí vem a segunda mesa que eu coloquei aqui, a mesa, né, da igreja. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, né, e Marta servia e Lázaro era um dos que estavam, né, com ele. Então, o que eu quero dizer aqui? Então, a segunda mesa, irmãos, aqui é para que a gente volta para a igreja, a gente, aqui no auxiliar na igreja, no trabalho, Santa Ceia, batismo e, sabe, e outras coisas mais que a igreja precisa, né? Então, aqui a segunda mesa é o cuidado com o trabalho da igreja, envolvendo-se no trabalho da igreja. A terceira mesa, né, que eu coloquei aqui é a mesa do pastor, né? A mesa do pastor. O que eu quero dizer com isso, a mesa do pastor? Irmãos, a nossa região aqui, graças a Deus, é uma região riquíssima, rica, né? Louva a Deus, não é por isso. Mas nós entendemos, nós sabemos que aí para fora tem muitas igrejas que o pastor, às vezes ele está correndo atrás de um caminhão de lixo para sobreviver. Ele é pastor na igreja e está correndo atrás de um caminhão. Não quero dizer que seja desonesto correr atrás de um caminhão de lixo para sobreviver. Ter um trabalho duplo, sabe? Não quero dizer isso, sabe, né? Louva a Deus por a vida daquelas pessoas que têm essa coragem. Mas eu quero dizer aqui, sabe, que nós diáconos, nós temos que ficar atentos, né, por isso, porque algumas das vezes ele está correndo atrás de um caminhão, sabe, e sem ser necessário, porque a igreja às vezes tem condições de dar um sustento. Então que a gente possa ter essa visão, sabe, nós diáconos, a gente possamos ter essa visão, chamada mesa da igreja, mesa, né, a mesa do pastor, uma coisa assistencial, porque, irmãos, é muito bom quando nós saímos daqui. Vocês estão aqui hoje. E vocês já imaginam o que está se passando lá na casa do Ednei? Ô Ednei, será que hoje você tem arroz, tem feijão lá para comer? Vocês vão estar me entendendo? Sabe? Nós saímos daqui, vamos para o nosso lar. E o pastor Ednei vai chorar no ombro da esposa. Sabe? Quando a esposa dele fala assim: ô Ednei, ó, a despensa não tem nada, não tem arroz, a carne nem se fala, malemar tem 2 ovos ali para a gente fritar, tem um restinho de fubá. E vocês acham que isso, nesse ministério não possa haver isso? Existe isso, sabe? Eu já vivi isso, sabe? Essas dificuldades. Sabe, como eu disse aqui, graças a Deus nós não temos isso. Deus nos tem dado com abundância. Mas tem muitos lugares necessitando, né? Então, irmãos, eu coloquei aqui que nós, diáconos, os presbíteros que governem bem, aqui, ó. Por que eu coloquei aqui, ó, né? A mesa do pastor. Porque é bíblico, né? A Bíblia nos ensina, lembrai dos vossos pastores que vos falaram da palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a vossa maneira de viver. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por digno e duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem os seus senhores por digno de toda honra, para que o nome do Senhor e a doutrina não sejam blasfemados. Né? É aquilo que eu falei para os meus irmãos: se nós não estivermos atentos com isso, de repente o caixa lá da minha igreja tem 120 mil reais.
E o pastor, né, tá lá andando de bicicleta, trabalhando de pedreiro, né, ganhando lá R$ 80 dia, sabe? Muitas das vezes, irmãos, infelizmente, o caixa da igreja é mais importante do que vidas. É muito mais importante do que alma para alguns, sabe? Diante dos olhos do Senhor está totalmente oposto, sabe? A Bíblia nos fala, né, que você, irmã, não tem dinheiro que paga, né? A sua alma diante de Deus não tem valores, né, que possa comprar a sua vida diante de Deus. Então a Bíblia nos ensina isso, a nos cuidar, né, dos pastores. A mesa, aí eu coloquei aqui, né, só para recapitular aqui, ó, as 3 mesas. A mesa, né, dos pobres é a ação beneficente, visitação, triagem e distribuição de gêneros. A primeira mesa que eu passei. A segunda mesa, né, da igreja é a celebração memorial da morte de Jesus Cristo, né, que vem a Santa Ceia e batismo, a segunda meia, né? E a terceira mesa, né, cuidado do pastor da igreja e sua família, que não passem privações econômicas pelo fato de tantas vezes sofrerem calados. Pressões financeiras, fazendo tantas vezes buscar uma segunda fonte de renda para poder dar uma vida digna para a sua família. Está entendendo, irmãos? Amém? Então, irmãos, essa aí são atribuições a nós diáconos. Ficar atento em todos aqui, ó. Entendeu? Muitas das vezes, irmãos, tem pastores que eles não vão falar em hipótese nenhuma que lá na casa dele só tem um pacote de fubá. Sabe? E muitas das vezes o pastor daqui está pregando, né, que Deus é o dono do ouro e da prata, mas a Bíblia nos ensina que nós passamos, a Bíblia não nos ensina só que nós vivemos só de abundância, não. A Bíblia nos ensina que nós teremos lutas e aflições. Então, irmãos, o que eu quis dizer para os irmãos aqui, muitos pastores estão sofrendo dentro de casa, mas eles não falam, entendeu? Sabe, às vezes se acanha, mas nós diáconos temos que ficar atentos quanto isso, sabe? Muitas das vezes, a minha igreja, né, está lá com R$ 25 mil, e o pastor, como eu disse, andando de bicicleta para visitar os irmãos. Aquele dinheiro é meu? Aquele dinheiro é seu? Não, aquele dinheiro eu entendo que é para a obra do Senhor. Sabe? E a obra do Senhor não é só microfone. É uma cesta básica, é um remédio, sabe? É uma visitação, sabe? É para isso. E não pensa nós que nós vamos perder com isso, quando nós desfalcamos nosso caixa para fazer a obra de Deus. A Bíblia nos fala assim, provai, né? E vamos ver que o Senhor, Ele é riquíssimo em misericórdia e nos dá. Provai e ver que o Senhor é bom. Aí eu coloquei aqui, irmãos, né, já finalizando, algumas coisas bem rápidas, né, para o diácono, entendeu? Para nós entendermos aqui, para facilitar para vocês. O diácono e suas atribuições. O diácono é oficial eleito para dedicar-se especialmente às seguintes funções, tá? Agora aqui bem rápido, né, para vocês, ó. Uma das funções do diácono da igreja, ó, recepção e indicação de lugares. Sabe, a pessoa vai chegar na igreja, é obrigação sua, sabe, de pegar a pessoa, trazer, aqui tem um lugar, sabe, indicar nas pessoas o lugar certo, porque muitas pessoas têm vergonha, sabe, de chegar, né, entrar na igreja, orientar a reverência no recinto da igreja, auxiliar na Santa Ceia do Senhor e cerimônia batismal, zelar pela boa aparência, ó, o serviço do diácono começando a aparecer aqui agora, né? Acho que, se não me engano, foi 17 ou 20 que eu coloquei aqui, ó. Zelar pela boa aparência da sua igreja, procurar manter tudo organizado em bom estado, né, de uso nos cultos, sabe? Tem que estar organizado aqui, ó, sabe? O óleo no lugar, sabe? O cantor
as cadeiras, depois a gente vai estar falando, né, as cadeiras, sabe, isso é função do diácono, não do pastor, sabe, então a gente tem que estar atento a isso aí, ó, fechar a igreja corretamente depois que todos saírem, entendeu? Eu coloquei aqui depois que todos saírem, né? Por quê, irmãos? Lá em Hortolândia, nós cometia, vou pegar um exemplo assim de Hortolândia, a gente cometia um grande erro lá. Por quê? Quando o pastor dava as bênçãos pastorais, sabe, a gente já começava meio que empurrar os irmãos, sabe, a gente já ficava na porta, já segurando assim, os irmãos já olhavam para nós, irmão, deixa que os irmãos estão querendo fechar a igreja, sabe, meio que naquela pressa, naquela agonia. Não, irmãos, se você não tiver tempo, designa, né, é você de hoje, o dia de você fechar a igreja, irmãos, ó, eu vou trabalhar mais cedo, você pode ficar? Não posso, irmãos, ou você pode ficar até os irmãos sair? Posso. Sempre nós vamos achar alguém que pode nos substituir. Amém? Então eu coloquei aqui, irmãos, procura a não correr, a não ser que seja aquele bem folgado, sabe mesmo, que já deu 7 horas, 8 horas, não, deu 9 horas, 9h30, e que a pessoa não sabe, não tem jeito, aí não tem jeito mesmo. Mas enquanto tiver as pessoas, sabe, procura ser bem tranquilo, né? Então, para que a gente não possa criar uma situação desagradável. Nossa, que cara chato, né? Porque o diácono, por natureza, sabe, ele já tem entidade de chato, né? Nossa, lá vem o diácono, aquele cara é chato. Então, eu gostaria de que a gente pudesse mudar essa tonalidade, né, de pensamento, né, das pessoas. Orar ao Senhor pedindo orientações e bênção para o trabalho que será realizado. A gente está em intercessão, pedindo a Deus, né, a orientação do Espírito Santo sobre o culto que está acontecendo. Pedir e fazer sinal de silêncio às pessoas que chegarem, né, conversando. Eu acho que aqui não tem problema, né? Aquelas pessoas que parece que ficam olhando o relógio assim, entendeu? Nossa, o culto já está começando. Aí já chega, já sabe, o culto, o pastor está lá, né, dando abertura, ele já chega, já conversa com o vizinho. Então nós temos essa autoridade, sabe, de pedir para que as pessoas, sabe, mantenham, né, sabe, quieto, né? Porque o culto já começou, toda a reverência, né, é para o Senhor, né? Permanecer à porta, posicionado de forma, né? Coloquei 1 ou 2 na porta, posicionado de forma a ter uma boa visão da rua do templo, né? Porque, irmãos, aqui, entendeu? Muitas das vezes a gente fica muito dentro do templo, lá fora, né? Sabe como é que as pessoas lá fora. A pessoa sabe negócio de furtos, entendeu? O que pode estar acontecendo. Uma vez eu lembro que lá na nossa igreja lá, eu sentei e fiquei de boa lá, no culto de terça-feira. Só estava eu de diácono lá na igreja lá. Sentei tranquilão, rapaz, do nada, um bêbado entrou lá, e o pastor está dirigindo aqui. E para nós arrancar aquele bêbado lá né, do pastor, ele queria pegar o microfone do pastor, e foi aquela guerra, sabe? O cara de todo embriagado. Então, irmãos, a gente ter esse cuidado, sabe, a gente poder ficar lá fora, sobre revisamento, entendeu? Para que a gente não ter esse tipo de problemas, né, de pessoas com má intenção, de vir atrapalhar a igreja, o culto. Acompanhar atento todos os atos do culto, acompanhar, né, todos os movimentos. Uma vez eu fui congregar numa igreja, uma das nossas igrejas. E aí, a irmã, era o culto das irmãs. E aí, a irmã estava lá ministrando, né? E o ventiladorzão aqui, ó. E aquele ventilador chacoalhava a saia da irmã. E a irmã, sabe, ficava o tempo inteiro, sabe, prendendo a saia. E sabia o diácono lá, só na reverência, na palavra. E sabia que a irmã, sabe, não sabia o que fazer, né, com o bendito ventilador, né? E eu fiquei falei, não, eu não vou esperar para ver, entendeu? Se ninguém tomar alguma postura, aí eu não vou lá ajudar essa irmã. Aí eu vi que o irmão, aí eu cheguei no irmão e falei, irmão, você não pode lá diminuir aquele ventilador para a irmã está sofrendo. Não, beleza, não, tranquilo, não foi lá, mas... Então, irmão, a gente estar atento, todo o movimento do culto, porque esses negócios sempre acontecem. Às vezes o pastor está aqui pregando, cadê a água, né, do pastor? Ele está lá se matando, e, sabe, a voz já não está saindo, e a gente está lá só no glória, amém, aleluia, em espírito de oração, mas a gente tem que estar atento, sabe, né, ao público, o que está acontecendo, sempre estar atento ao olhar, né, do pastor, sabe? Não precisa o pastor falar para mim,
sabe? Lá em Hortolândia, normalmente a gente deixa, né, uma pessoa no primeiro banco, já, né, para ter, sabe, esse raciocínio, né, de visão entre o pastor e o diácono, sabe? Né, para que ele não vai falar no meio de uma ministração da palavra, ô Valdir, vai lá e fecha a porta lá, entendeu? Vai lá, fecha a janela, não. Tipo assim, no olhar, que ele olhar para a gente já tem que mais ou menos saber o que ele quer dizer para a gente, não precisa ele falar. Então, eu anotei aqui, né, que estar sempre atento ao olhar, né, do pastor, verificando se o pastor não está precisando, né, de alguma coisa, né? Então, a gente tem que ficar, como se diz o outro, né, ligado nisso aqui, ó. Verificar sempre se a cada culto, se no púlpito há água, óleo ungido, né, óleo, né, de unção, né, e cadeiras, né? Hoje poucas igrejas, né, quase pouco se usa cadeira, mas eu coloquei aqui, né, cadeira, né, porque às vezes, né, o que acontece, né, temos aqui, ó, né, nós temos aqui 5 pastores, né, aqui chega mais um outro pastor, né, uma outra autoridade, entendeu? Aí, se a gente não ficarmos atentos, ele vai ficar aqui nas cadeiras. Por quê? Porque um desatento nosso não estar atento questão quanto a uma outra autoridade que chegou que poderia estar usando o púlpito. Então, por isso que eu coloquei aqui, né, cadeiras. Auxiliar os irmãos e visitantes no momento, né, da leitura da palavra, como também no momento, né, ofertório. Tá? Então, aqueles irmãos que têm alguma dificuldade de achar, vamos ler lá no livro de Êxodo, então os irmãos vão lá procurar lá na região, né, de Tiago, de Apocalipse, né, por ali assim, entendeu? Então, a gente está atento, os irmãos começam a desfolhar, né? Ô, irmão, posso ajudar você aí, né? Tá? Porque às vezes vem aquelas pessoas de novos convertidos, ou aquelas pessoas que não frequentam, sabe, nenhuma igreja, então a gente poder estar atento a esses movimentos aqui, ó. E aqui vem, né, o 16, né, ser assíduo e pontual no cumprimento dos seus deveres, priorizando o reino de Deus. Eu não posso ser, né, um diácono relaxado, descuidado, entendeu? Então eu tenho que estar, sabe, pontual. O culto começa às 7, eu vou chegar aqui às 7h20, eu como diácono, eu na condição de líder, eu tenho que chegar no mínimo uns 15 minutos antes, né, para quê? Para deixar as coisas tudo prontinho, tudo certinho, cuidar, né, dos povos, como diz lá atrás, dos povos das viúvas, ser constantemente, isso aqui também é importante para a gente, né? Nós temos que ser espelho. Quando se fala que a gente devemos ser exemplo, não é só na nossa aparência, na igreja, nós temos que ser em tudo. E aí eu coloquei aqui, né, ser constantemente dizimista e ofertantes, né? Isso aqui é obrigação nós como diáconos da igreja. Espelho, quando eu falo espelho, referência, é aqui também, sabe? E quantos de nós, muitas das vezes, somos negligentes nesse item aqui 18, demonstrando sim, assim, exemplo para os demais irmãos na fé. Que nós não possamos ser objeto de comentário. O diácono nem dízimo dá, nem oferta não dá, entendeu? O diácono tudo sabe, por que eu vou dar? Então as pessoas muitas vezes, irmãos, eles querem se agarrar, dificilmente as pessoas que eles procuram as coisas perfeitas, eles vão mais pelas imperfeições, é mais fácil para eles. Então, o que a gente pudermos evitarmos esses constrangimentos para nós como cristão é muito bom. E agora, encerrando, irmãos, eu coloquei aqui, diante de tudo isso, você ainda tem coragem de ser diácono? Amém? Depois de tudo isso, né, que eu passei para os irmãos, as nossas atribuições, aí vem para você que quer continuar, que você não queira desistir, né? Que recompensa você vai receber do pastor Ednei, ou do bispo Hélio, ou do bispo Pedro? Nenhuma. Você não vai receber recompensa dele, porque não é para ele que vocês estão trabalhando. O trabalho de vocês não é para aparecer vocês, e muito menos no pastor. Entendeu? O trabalho que vocês estão fazendo aqui é para o Senhor. Não queira, irmãos, não queira, em nome de Jesus, não queira fazer nada para que vocês possam aparecer. Vou fazer aqui, senão o meu trabalho não apareça. Não, faça as coisas para aparecer, engrandecer o nome do Senhor. De repente, mas eu não sei fazer nada. Sabe sim, irmãos. Sabe, eu não, sabe, a Bíblia nos ensina a nós darmos a quem dá um copo de água ao nosso irmão, a Deus fizeste.
Sabe, de repente você não tem um dom para dar a palavra, você não tem um dom da ministração, mas você tem um dom de amor, o dom da misericórdia, o dom, sabe, né, sabe? Então, exerça isso, e nós vamos esperar de quem? De Deus, não é dos pastores, a nossa recompensa, tá? Por quê? Olha aqui o que João nos fala aqui. Se alguém me serve, olha o que Jesus nos fala aqui. Ó. Se alguém me serve, siga-me onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, o Pai honrará. Beleza, ô Dinei? Pode colocar lá, viu, Dinei? Porque os que servem bem como diácono adquirirão para si boa posição e confiança na fé que há em Cristo Jesus. Um pouquinho mais baixo, Dinei. Irmãos, e aí eu coloquei aqui para encerrar um versículo muito forte, mas está aqui na palavra de Deus. Você que veio aqui nessa noite e que não vai arredar o pé do seu raciocínio, do que você está buscando, tem uma cobrança do Senhor aqui, ó. Tudo quanto vier a tua mão para fazer, tudo quanto vier a tua mão para fazer, fazei conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Irmãos, eu peguei isso aí, né, para encerramento. Esses dias, irmãos, eu vi uma palestra, né, de um rapaz. Mano, pode alcançar essa folha para mim, por favor? Eu vi uma palestra, eu achei bastante interessante essa palestra. E a palestra desse rapaz, ele falava o seguinte: irmãos, amigos, vocês sabem qual é, na face da terra, o lugar mais rico que existe? Aí, dentre eles, aquela plateia, um gritava: eu acho que Copacabana, Rio de Janeiro, acho que é um dos lugares mais ricos. Aí eu falo: que nada, é a Avenida Paulista. Aí você não conhece nada. Outros falaram: é Dubai. Eu falo: é nada, outro é Japão. E assim foi, Nova York. Cada um começou a citar lá, dar um lugar que eles achavam que era o lugar mais rico. E aquele rapaz falou: não, o lugar mais rico que eu vejo é o cemitério. Cemitério? Por quê? Irmãos, por que o cemitério? Por que o cemitério, na visão daquele rapaz, era o lugar mais rico? Acho que eu inverti meu papel. Não tá aqui. Por que, irmãos? Nós estamos aqui falando do trabalho do diácono. O cemitério é um dos lugares mais ricos, porque, irmãos, é um lugar de muitos sonhos que não foram realizados. Irmãos, quantos projetos de casa não foram executados e foram enterrados ali? Quantas indústrias não saiu do papel e ali foi enterrado? Quantos mercados foram enterrados ali sem entrar nenhuma pessoa para ver como que era o seu funcionamento? Seus projetos ali foram enterrados. Quantas faculdades não saíram também do rascunho e ali se foi? Quantas lojas, aeroportos, rodoviárias também não saíram, não conseguiram sair do papel e ali foram enterrados.
Quantas pontes que poderia ligar de um lugar a outro. Também, irmãos, não foram concluídas, porque não deu tempo, foram enterrados. Quantos diplomas de médicos não deu tempo sair? O médico foi antes, e por isso o seu diploma ele não conseguiu ver. Quantos engenheiros que gostariam de exercer sua função, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, de 2 anos para cá. Quantos engenheiros ali desceu os seus projetos, só ficou na memória de quem o acompanhou e que não foram executados. Quantos projetos de igrejas que acabou? Cerca de 3 dias para cá, de 15 dias para cá, tivemos 2 excelentes pastores da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que a Covid levou. O filho transmite para o pai, e o pai transmite para o pai. 2 na família se foram. Louva a Deus, porque foram concluídos seus projetos diante de Deus. Deus está com ele. Podemos ver, podemos testemunhar que os projetos deles saíram da gaveta, mas que muitos não conseguiram sair. Quantos presbíteros que gostariam de ser presbíteros e não foram presbíteros, não deu tempo, seus projetos não foram concluídos, não deu tempo. Quantos evangelistas que gostariam de ser evangelista, mas não deu tempo, ficaram engavetados, e engavetado foi para o túmulo. E agora vem você. Quantos diáconos que gostariam de ser diáconos, mas que não deu tempo, que os seus projetos, tudo aquele que elaborou, não deu tempo, e lá ele desceu. Por isso, irmãos, que olhando para isso, o cemitério é um lugar riquíssimo em projetos. Em projetos. Projeto não quer dizer que seja conclusão. Concluído, são projetos, são rascunhos. Mas eu quero, nessa noite, falar para você, queridos, que você tem tempo de executar os seus projetos como diácono. Se aqui você está nessa noite, é porque o Senhor permitiu que você estivesse aqui para executar o seu trabalho. E que não sou eu que vou pagar, não é o pastor Hélio, não é o pastor Pedro, não é o pastor Ednei. Quem vai pagar é o Senhor. Porque a Bíblia nos fala que aquele que serve bem como diácono, boa posição tem diante de Deus. Amém? Se coloque de pé. Pai, te louvo, Senhor, por esse momento, Senhor, que nós passamos aqui na tua casa, Deus. Te louvo, Senhor, pela vida do teu servo, nosso bispo Hélio, Senhor, que me cedeu a mim essa oportunidade junto com o pastor Ednei. Te agradeço por fim, Senhor. Muito obrigado por essas vidas, Senhor. Te louvo, Pai, por esses homens de Deus que têm lutado, Pai, e que seus projetos não foram enterrados, Senhor, mas estão sendo executados juntos com os teus auxiliares diáconos aqui nesta noite, Pai. E nós profetizamos em nome do Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Os diáconos que aqui estão serão homens, serão mulheres que estarão dispostos a te servir na tua casa, Senhor. Pai, concedas a ele, Pai, a entendimento, ânimo. Sabemos que é árduo, Senhor, não é fácil, mas o Senhor nos ensina a ter bom ânimo, porque o Senhor venceu e nós também venceremos, ó Deus. Te louvo, Senhor, por esta igreja neste lugar, porque nós entendemos que aqui é propósito do Senhor que se pronuncie a palavra do Senhor.
Pai, entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, em nome do Senhor. Amém. Agradeço os irmãos, em nome de Jesus. Se eu magoei alguns irmãos, me perdoem em nome de Jesus. Estou aqui para reconhecer as minhas fraquezas, como disse, sou falho, sou fraco, né? Mas nunca é tarde para a gente reconhecer as nossas fraquezas. Pastor Ednei, é com você. Só relembrando os irmãos, no final os irmãos me procuram ali, eu vou estar distribuindo gratuitamente, né, um trabalho que Deus me deu, meu trabalho gratuitamente para os irmãos, para que os irmãos possam, tudo isso que nós passamos aqui, entendeu? Aqui tem também um pouco além daquilo que nós passamos, que não vai dar tempo. Ednei, obrigado, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus, né, amados? Palavra maravilhosa. Que Deus abençoe nosso irmão diácono Valdir, no nome de Jesus. Sou muito grato a Deus pela vida dele. Conversamos um pouco ali pelo WhatsApp mesmo, né? E Deus abençoou da sua vinda neste lugar. Muito obrigado. Que Deus venha continuar abençoando o Senhor com esse amor, com esse carinho pela obra de Deus e vontade de levar sempre o melhor para a igreja do Senhor. Quero agradecer a todos os irmãos, a todos os obreiros, diáconos, presbíteros, Bispo Hélio, Bispo Pedro, que o Bispo Pedro eu vi cantando lá no concílio, né? Mas eu não sabia que era o senhor que estava aqui agora, na região 4. Graças a Deus, que bênção, né? Com a esposa, Deus abençoe a cada um dos irmãos que acompanharam também aqui, Bispo Hélio. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, amado. Isso é maravilhoso poder aprender a palavra do Senhor, né? Vamos estar encerrando desde já, em nome de Jesus. Quero convidar o Bispo Hélio, amém? Para estar aqui despedindo com as bênçãos no nome de Jesus. O diácono Valdir já orou ao Senhor e só temos a agradecer a Deus, amém? Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus, amados. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, graças te dou nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, para o crescimento da Tua obra, Senhor Jesus. Assim como o nosso irmão diácono Valdir, Senhor Jesus, nos trouxe esse ensinamento, Pai, abençoado do Senhor, Pai. Que o Senhor venha estar sobre a vida dele, sobre a sua família, sobre ali a regional do Bispo Pedro, Senhor. Bem como, Pai, abençoa esta igreja, o pastor Dinei, todos os diáconos que aqui estão, Senhor, bem como abençoa os diáconos que me acompanhou nessa noite, Pai. Assim como o Senhor esteve conosco nessa noite, nos trouxe na Tua paz, na Tua segurança, o Senhor venha nos levar de volta para nossos lares, Senhor, debaixo da Tua graça e da Tua segurança, Pai, também em nome de Jesus. Venha, Pai, nos dar um final de semana abençoado, debaixo da Tua graça, da Tua unção, e que nós possamos, Pai, estar sempre, Pai, na Tua casa, fazendo e servindo e dando o nosso melhor a Ti, Pai. Assim, Senhor Jesus, e nessa noite, Pai, eu despeço, Pai, com as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos.